Allah kawo yakin yan daudau. Para ser uma imagem, o político faz de tudo. Sempre sorridente ou preocupado, é em todas as instâncias a glorificação do cinismo, da brutalidade e do conformismo. No que a foto não mostra sua história, tanto pode ser uma suspeita articulação política como uma acumulação de interesses. Como tudo se interliga na política da classe dominante, a imagem tem de passar o equilíbrio do outro para quem vê. A imagem nunca escolhe, pois é escolhida. Associada a interesses pouco claros, é sempre submetida à pressão da ideologia dos anunciantes e dos donos de jornais e revistas. Quase sempre iguais, apenas afirmam o funcionamento da máquina política do Estado. E se a máquina política é uma imagem, a imagem passa a fazer parte da manipulação política, onde sutilmente destila ideologias. Dá expressão e princípios à história da hegemonia burguesa. E no que não se pede compreensão à imagem, elas se multiplicam todos os dias pelo mundo. É um modelo americano de informação, onde a imagem fala pela palavra. Como não interessa o saber, a imagem assume a função redutora da ampliação dos poucos conceitos políticos permitidos. E no que reduz e amplia, faz alianças com o Estado. A imagem revela, então, o seu conceito velado de manipulação e prostituição do olhar. Ora, inserida como peça de interesses vitais, ela passa desapercebida na complexidade da organização do Estado moderno e, submetida a uma constante reorganização suspeita, reestrutura os possíveis furos da ideologia dominante. A imagem, então consagrada a enquadrar, na maior parte das vezes, ladrões, corruptos e idiotas, nunca foi questionada como postura. Através dela, vemos todos os dias os mesmos homens do passado no presente. Repetida muitas vezes como fórmula, especifica o horror como formação do olhar. Mas no que se baseia para só afirmar a repetição? Ora, que imagem se quer vender do país? Interessa ao Estado, partidos, políticos, empresários, religiosos e meios de comunicação que sejamos escravagistas, reacionários com um pé no liberalismo e outro no fascismo. Ou seja, se quer um país capitalista dependente, e a imagem acompanha esse querer. Afirma artesanalmente as suas características inorgânicas. Vende-se, então, o capitalismo em imagens engajadas pela direita. O burguês gentil homem torna-se a síntese da imagem da nossa alienação política. Sempre fotografado de frente e sorridente de Hitler a Maluf, realiza-se um plano de princípios no esclarecimento de uma única expressão possível para o poder. O modelo elitista. Raramente se vê sensibilidade na imagem de um político. Ele e ela só existem para serem lembrados e cultuados. Sem mistério, o fotógrafo nos dá as imagens de um mundo sem sonhos. Aglomeram-se as imagens coloridas pelo tédio da repetição. Sempre as mesmas imagens. Trabalha-se então a inutilidade, o esquecimento, o inorgânico. A imagem como futilidade descartável. Pode-se argumentar que é um trabalho, mas nunca se diz que é também um rigoroso sistema de empobrecimento do olhar. Não se fotografa sonhos, passagens, e sim, na maior parte das vezes, bufões despreparados.
E no que falta essência e beleza, a imagem se torna apenas mais um instrumento de manipulação, pois nos leva a acreditar na personagem fotografada. Passa então a existir não um desacordo, mas a mera aceitação da imagem, que, uma vez mais, acaba sendo a legitimação velada da ideologia dominante. Ou seja, não é a imagem que enquadra o político, e sim o político que se posiciona para a imagem. Faz do olhar o seu posicionamento no mundo, seduz e goza sem demonstrar. Se necessário, se fantasia de índio, futebolista, religioso ou idiota. O importante é estar na imagem do dia seguinte nos jornais e revistas. É uma espécie de ator híbrido de um só personagem. Ele, geralmente primitivo e grosseiro, faz uso da imagem para mover-se linearmente. Seu eixo é o poder, seu ideal o sucesso pessoal. Na alegoria das imagens, a ilusão imperial. Quanto mais estranho, mais é fotografado. A imagem serve então como orientação para o poder. E, em caso de sucesso, torna-se não um político mais preparado, mas mais uma imagem sem consistência. Então, poder e imagem se interligam, com um se adaptando ao outro. E onde não existe contradições ou diferenças, tudo se transforma em ideologia. Que poesia tem um olho que fotografou Figueiredo, Sarney, Collor, ACM ou Maluf? Olho-os e nada vejo. Mas através das suas imagens entende-se melhor o vulgar como base da organização política do Estado. Economicamente fortes, influenciam ideias fracas, palavras e imagens. Ou seja, apenas legitimaram a institucionalização de valores velhos e reacionários. Ilegítimos numa noção orgânica da história, afirmaram-se como uma simples imagem da repetição. Reconhece-se então a imagem como plataforma, a imagem como linguagem do poder. E, em assim sendo, torna-se estratégica do ponto de vista político-militar, pois tenta dar uma homogeneidade humana ao horror. Penso que é preciso repensar a função da imagem de políticos no desenvolvimento ou não da ideologia da informação. Ora, para que servem essas imagens se não para conservar as relações primitivas de poder? E é preciso que se tenha em mente, hoje, aqui e agora, o alcance político de uma imagem. Então, não são tão inocentes assim. É preciso dar à imagem um valor interno de seriedade e trabalho, não de plataforma ou prostituição.